Olá pessoal, estamos aqui para mais um videocast. Novamente, o mestre Gualberto aqui conosco. Gratidão, mestre, por mais esse encontro. Mestre, hoje eu vou ler um trecho do livro do Joel Goldsmith chamado Praticando a Presença. Num trecho desse livro, mestre, o Joel fala o seguinte: Cristo é a verdadeira identidade. E reconhecer outra identidade além de Cristo é nos afastar da consciência crística. Mestre, como reconhecermos essa nossa verdadeira identidade? Como se aproximar dessa consciência divina? É uma boa pergunta, Gilson. Como se aproximar desta consciência divina? Como reconhecer essa nossa verdadeira identidade? Aqui, a primeira coisa é abandonarmos a ideia de que nós podemos fazer isso pelo esforço, na intenção, na vontade, no querer. A forma real que temos de nos aproximar disso é pela ciência da observação, do próprio movimento do eu. Isso não requer esforço, não requer habilidade, não requer prática. Isso requer atenção sobre o movimento desta pessoa, deste mim, deste eu. Então, a nossa noção é equivocada, é errônea, ela é errada desde a base, porque nós acreditamos que, sendo alguém, podemos ter um encontro com esta verdade, que é a verdade deste ser ou do Cristo. Então, o pensamento imagina o ser, o pensamento imagina o Cristo, o pensamento imagina esse eu superior como sendo essa identidade real. E tudo isso, Gilson, está dentro da imaginação. Imaginação é só pensamento. A ciência da verdade de ser não está dentro desse intelectual conhecimento, dessa intelectual aproximação. Assim sendo, nós precisamos olhar, observar, tomar ciência desse movimento que demonstramos ser, que somos, nesta identificação equivocada com esse pensador, com esse experimentador, com esse eu, com essa pessoa. Todo esse modelo de pensamento dentro da nossa cabeça, todo esse modelo de pensamento que temos, todo esse modelo de sentir que temos, tudo isso faz parte deste eu, deste mim, desta pessoa. Só podemos ter acesso à verdade de ser quando esse conteúdo todo, que é o conteúdo que forma essa identidade, que é a identidade do eu, desaparece. Então, o trabalho, Gilson, é tomar ciência, é ter uma aproximação observando todo esse movimento do eu. Esse observar o movimento do eu lhe mostra como esse eu se move. Esse eu é medo, é inveja, é ambição, são desejos conflituosos, busca de preenchimento, de realizações em projetos, em sonhos, em todo tipo de coisa que faz com que esse eu se mantenha dentro dessa continuidade egóica. Então, tomar ciência do movimento do eu aqui, nesse instante, é a real forma de nos aproximarmos do fim para esse eu. É a verdadeira forma de termos um esvaziamento desse conteúdo, que é o conteúdo do eu. E quando há esse esvaziamento, aquilo que está além do eu, além do ego, além da imaginação, além do pensamento, se revela. Então, qual é a forma de nos aproximarmos da visão da verdade? Tendo
primeiro, uma compreensão dessa ilusão que acreditamos ser, que demonstramos ser, que transparecemos ser. Isso requer estudar a nós mesmos. E esse estudar a si mesmo é observar todo esse movimento do ego. Então, essa aproximação é a aproximação da meditação. Então, a ciência da meditação, que é ser, real consciência, é o esvaziamento desse conteúdo psicológico que é o eu, que é essa consciência egóica, que é essa consciência da pessoa. Então, não se trata de estudo de livros sagrados, práticas esotéricas, práticas místicas, todo tipo de coisa feito dentro dessa assim chamada espiritualidade. Aqui se trata da ciência desse observar o próprio movimento da mente. Tomar ciência de como você funciona, como a mente funciona. Tomar ciência desse pensamento, com esse pensador por detrás dele. Desse sentimento, com esse que está envolvido nesse sentimento. Tomar ciência dessa emoção e desse eu emocionado por detrás dessa emoção. Perceber esse modelo de identidade que se separa da experiência e se sustenta como sendo uma identidade presente. Investigar a natureza desse eu é conhecer a natureza da ilusão desta identidade egóica. Tomar ciência disso, nesse tomar ciência ocorre naturalmente um esvaziamento desse conteúdo, um esvaziamento para esta ilusão, para todo esse modelo de condicionamento psicológico. Então, tudo aquilo que é a cultura, a civilização, a religião, a política, tudo aquilo que a sociedade nos deu, que tem dado essa formação a esse centro que é o eu, o ego, tudo isso precisa desaparecer. Então, há uma realidade divina quando isso já não está mais presente. Essa realidade se revela em razão de um trabalho em nós mesmos. Então, tomar ciência desse próprio movimento do eu, do ego, em razão do poder desta graça, do poder deste silêncio, desta presença. O trabalho ocorre nessa estrutura, nesse mecanismo. Então, algo se revela. E esse algo é inominável, é indescritível. Eu tenho para mim, Gilson, que aqui é muito importante nós primeiro abandonarmos completamente toda a ideia do que isso representa. E olha que isso é dificílimo, porque tudo que o ego faz é projetar isso, imaginar isso. Por isso ele usa expressões como eu sou o que sou, o Cristo interno, o eu superior, a verdade desta comunhão consciente com Deus. São expressões que o pensamento constrói. Isso é parte da memória ainda desse pensamento, nessa estrutura, que ainda é a estrutura do ego, que ainda é a estrutura do pensador. Então, a formulação desses pensamentos ainda é parte da imaginação desse eu ilusório, deste ego, deste mim. Então, precisamos primeiro abandonar tudo isso, abandonar todas essas formulações, todas essas fórmulas prontas, todos esses clichês, todas essas crenças. Precisamos ter uma aproximação desse olhar para aquilo que se passa aqui, nesse momento. O que é que se mostra aqui? É medo? É ciúme? É inveja? É apego? É algum nível de sofrimento? É angústia? O que é que se mostra agora aqui? É essa dor da solidão?
que é que temos presente aqui, sem fugir disso, sem imaginar outra coisa, sem fazer afirmações de palavras, porque tudo isso fica apenas a nível verbal, a nível sentimental, a nível emocional, mas não se constitui em um trabalho real. O trabalho real é apenas tomar ciência do que se passa aqui e observar, livre desse centro que é o eu, o ego. Aprender a arte do autoconhecimento, a arte de se aproximar de si mesmo, sem colocar o elemento eu, ego, dentro disso. É isso que temos tratado, Gilson, no canal. E também em encontros presenciais, em encontros online. Como trabalhar isso em si mesmo, como tomar ciência daquilo que está aqui, sem nenhuma imaginação, sem nenhuma crença, sem nenhum conceito sobre isso. Então, o contato com isso é o fim dessa condição. Mas precisamos entrar em íntimo contato com esses estados internos do eu, do mim, do ego. Aprender a olhar para isso. Aprender a entrar em contato direto com isso, sem esse sentido de separação, sem esse sentido de dualidade, sem o desejo de impor, sem impor a isso que está sendo visto aqui nesse momento qualquer uma outra coisa. Apenas olhar, tomar ciência, ter uma aproximação desse mim, desse eu, desse estado que está aqui presente. Olhar, observar, sem se separar, como sendo o experimentador dessa experiência, como sendo o pensador desse pensamento, como sendo aquele que está emocionado dentro dessa emoção. Então, não importa o que esteja surgindo aqui, nesse instante. Quando nos aproximamos para olhar, nesta atenção, nesse olhar livre, desse sentido de alguém para intervir, para interferir, para fazer algo com isso, algo acontece. Então, ter essa aproximação é a base do autoconhecimento, que é a base para a verdade da meditação se revelar. Então, essa é a forma real de termos uma aproximação da realidade divina, da realidade de Deus, da realidade de ser. Ô mestre, dentro desse ponto, dessa investigação, é muito comum, e eu né, aprendi dentro dessa caminhada de estudos, por exemplo, estudando algo a nível intelectual, não tem nenhum valor, é só nível intelectual. Agora, se fala muito na espiritualidade, quando existe um sentimento ou uma emoção atrelada, que isso seria uma realidade. E com o mestre, né, ficou evidente o quanto é mais um joguinho do ego, né? Porque ele está em busca de uma sensação boa, de um sentimento bom, lendo coisas boas. E quando tem um sentimento ruim, uma emoção ruim, ele quer fugir dessa emoção. Então, sempre se separando da experiência, né? Sempre no conflito e na divisão. Isso é muito simples, Gilson. É porque o nosso condicionamento é sempre condicionamento a partir de um experimentador. Esse experimentador é o eu. Então, o eu vive de experiências. O experimentador vive de experiências. E desde pequeno, as experiências agradáveis nós cultivamos, guardamos conosco. E as ruins nós rechaçamos, nós queremos longe de nós. E quando a gente entra por esse caminho, nessa assim busca desta realização, nessa busca de Deus, nós continuamos dentro do mesmo critério, no critério equivocado de que nós somos um experimentador para ter experiências. Antes nós tínhamos experiências comuns do dia a dia da vida. Agora estamos tendo experiências dentro da espiritualidade. Se elas são boas, elas estão acrescentando a mim alguma coisa. Eu estou crescendo espiritualmente. Eu estou evoluindo espiritualmente. Eu estou tendo experiências ricas e profundas.
E se não estou tendo, preciso ter. E vou em busca delas. Então, nos é ensinado, dentro da espiritualidade, que nós precisamos dessas experiências. Porque a ideia que se tem é de alguém para alcançar, para obter, para realizar e, portanto, para evoluir. E nada melhor que experiências cada vez mais ricas e profundas. No entanto, isso é um equívoco, porque estamos lidando com o mesmo ego. Então, o ego ele pode se espiritualizar, que é o que tem acontecido. Ele se torna um ego espiritual, espiritualizado, ele passa por experiências cada vez mais ricas e profundas, e ele vai tendo revelações e vai se tornando cada vez mais espiritual. Mas o que está por detrás disso? O sentido de um experimentador, que ainda se vê separado da experiência e buscando sempre novas experiências, porque as que já foram, já foram. Precisamos de novas. E de outras, e de outras, e de outras. Então, essa busca, ou esse assim chamado crescimento, então, a inclinação do ego é estar sempre buscando por mais. Então, há uma incompletude presente, há uma insatisfação presente, há um modelo de desejo presente. Então, nunca o eu, esse mim, esse assim chamado ser espiritual, se sente pleno, porque ele está sempre em busca de mais e mais e mais. E, naturalmente, ainda tendo seus conflitos, suas contradições internas, seus sofrimentos, seus problemas. E sempre nesse anseio e busca por mais e mais e mais. Isso não termina. Então, estamos sempre dentro do ego, Gilson. Então, na verdade, isso é um círculo que você faz. Você está apenas andando em círculos quando está nessa assim chamada busca. Essa busca é a busca do experimentador por novas experiências. Essas novas experiências se tornam velhas e ele tem que continuar buscando outras e outras e outras. Então há sempre o sentido de separação, há sempre o sentido de dualidade. O experimentador e a sua experiência. Aquele que busca e Deus ainda para ser encontrado. E ele nunca é encontrado. Você vai só passando por experiências e vai tendo novas experiências com a ilusória sensação de que está indo para algum lugar. E, na verdade, você continua ainda preso a esse movimento de continuidade, de busca. A realidade do seu ser é o fim do tempo, é o fim da continuidade da busca, é o fim do experimentador com a experiência. Então, há algo que é desconhecido do experimentador que se revela quando o experimentador não está. Há algo desconhecido da experiência quando não há mais o experimentador. Esse algo é a realidade que transcende o tempo, que transcende a busca, que transcende essa assim chamada espiritualidade, ou esse assim chamado ser espiritual. Então, essa realidade não está dentro do conhecido. E isso não é um sentimento, não é uma emoção, não é uma sensação e não é uma experiência. Isso é algo fora do modelo desse corpo, mente, e, portanto, mente, pensamentos, imagens, imaginações, sentimento, sensações, emoções, percepções emocionais, experiências. Está além disso. É algo que não está dentro do conhecido. Quando isso está presente, não há mais busca, não há mais buscador, não há mais experimentador, não há mais experiência. É o fim da ilusão do tempo, é o fim da ilusão do eu. É algo possível de ser constatado sem o ego, mas não é algo
aqui possível de ser descrito, colocado em palavras. Isso se revela quando há a verdade da real meditação, que é o fim do tempo psicológico, que é o fim do buscador, que é o fim do experimentador, que é o fim de todas as experiências, onde temos a realidade daquilo que é atemporal, daquilo que está fora do nominável, do descritível. É isso. Ô mestre, eu me lembro que antes de começar, de me encontrar com o mestre, né, de o mestre me encontrar, eu era um colecionador de experiências, né? E, inclusive me foi ensinado de quando eu tinha uma experiência e tal, anotar a experiência, detalhar, para deixar bem viva na memória mesmo. E inclusive, logo que eu me aproximei do trabalho com o mestre, eu achei muito estranho, porque o mestre nunca fala de experiências que o mestre teve, e todos os professores que eu tive ao longo da caminhada, eles repetiam experiências, né, tive experiência, recebi, né, ontem à noite recebi essa intuição e etcétera. E o mestre não tinha isso, e inclusive as pessoas que acompanhavam o mestre, que acompanham, também não compartilhavam experiências, e eu achei muito estranho no começo, porque tinha um condicionamento muito forte desse colecionar experiências que vai me levar a algum lugar. E aí, óbvio, né, estando em satsang com o mestre, e aí vou vendo, né, o mestre é sempre algo novo, né, nunca é o mesmo, não tem, embora nas palavras possam se repetir, é sempre algo novo surgindo desse vazio, e não tem, não existe relevância alguma o que aconteceu ontem, uma experiência de ontem ou de 20 anos atrás, porque é só memória. Então é algo muito incrível, como é uma liberdade completa de tudo o que passou, porque é o tempo, né, mestre? A vida não se repete, Gilson. Tudo que se repete, na realidade, só pode estar se repetindo no tempo. Só pode estar se repetindo porque não se completou. Só pode estar se repetindo porque não morreu, não terminou. A vida é algo que acontece com a morte. A morte é o fim da continuidade, é o fim da repetição. A morte é o fim para o que foi. Isso é a vida. Então, não há separação entre a vida e a morte. Há uma grande beleza na constatação de estar a todo momento morrendo para o passado. É a única forma da vida estar presente nesse instante. O ego, Gilson, ele está viciado em viver no tempo. E o tempo não é outra coisa a não ser o passado que não morreu. Então, o que é o ego? É o passado que não morreu. Então, o que são as experiências? Aquilo que o experimentador, que é só uma experiência inacabada, ainda aparecendo. Isso é o ego. A verdade está em, nesse instante, compreender a beleza de morrer para esse instante, para esse momento. Observe o ego, Gilson. Nós não morremos para o prazer. Então, o prazer está sempre voltando como uma memória, buscando de novo se repetir. O que é isso? É a solicitação do ego, que é o experimentador, buscando sua continuidade na memória, que é o passado, que já deveria ter morrido, mas não morreu. Percebe? Então, nós não deixamos o ego morrer porque estamos sempre dando continuidade ao pensamento. Você passa por uma experiência agradável e você não deixa ela morrer. Você guarda ela na memória. Assim, nós estamos no ego viciados a cultivar a memória do prazer. A memória da dor queremos esquecer, mas a do prazer queremos guardar. Só que nós não podemos ter uma sem a outra. Então, o vício de manter memórias é o vício de dar continuidade a prazer e dor. Isso é típico do ego. E nós precisamos nos livrar disso. E se livrar disso é se livrar do experimentador. E, portanto,
nenhuma experiência é importante, porque toda experiência está no passado. No mundo dessa assim chamada espiritualidade, nós somos educados, incentivados a buscar experiências, porque isso fortalece esse sentido do buscador. Isso é típico do ego. O ego tendo experiência, ele se sente especial. Ele não tendo experiência, ele não se sente especial. E na espiritualidade, nada melhor do que ter experiências cada vez mais poderosas, mais memoráveis e importantes, porque isso faz com que você, ao se lembrar, se veja ainda vivo no tempo da imaginação, é claro, porque isso já foi. Mas é assim que o ego vive. E quando ele compartilha isso com os outros, ele se torna ainda melhor, mais especial. Tudo isso é especialismo do ego. Isso não tem valor nenhum. A vida é agora, quando a morte do passado ocorre. Se não ocorre a morte do passado, não há vida agora. Só há uma continuidade. É a continuidade do ego. Nós precisamos, Gilson, descobrir o que é viver nesse instante. E é só nesse instante. E morrer a cada segundo para o que foi. Assim não fica peso. Então há sempre olhos novos para esse instante, ouvidos novos para esse momento, um coração presente para o viver, para o experimentar sem o passado, sem o mim, sem o eu, sem o ego. Então, nesse momento, é possível ter esta ciência da verdade, do ser. Essa é a realidade de Deus, do Cristo. Não a imagem do Cristo, a imaginação do Cristo, a ideia do Cristo, mas a realidade da vida real, verdadeira, plena, completa, abundante. O eu não está, o experimentador não está, o passado não está. Isso é vida. Isso é real vida. Todo movimento, Gilson, do pensamento é o movimento do passado. E esse pensador, ele só vive no passado. Repare duas pessoas conversando, elas não conversam sobre o agora, elas só conversam sobre o passado. Note isso. Agora não tem papo. Não há o que dizer sobre o agora. Só há o que dizer sobre o que aconteceu. É assim que o movimento do pensamento se processa dentro de cada um de nós. E por quê? Porque o pensador é só o passado. O pensador só está pensando no passado. O pensador não tem espaço nesse momento presente. No momento presente, o pensador não tem validade nenhuma. Ele é ignorado. Então, para ele existir, ele vai buscar o passado para contar suas histórias. Então, duas pessoas conversando, ou 5 ou 10, cada uma está contando o seu passado. O passado de 1 minuto atrás, ou de 1 hora atrás, ou de 10 anos atrás. Ninguém está lidando com o instante, com o momento presente, porque não há nada para se dizer sobre o agora. Não há nada para se dizer. O pensamento não funciona nesse instante. Ele é a ressuscitação do passado. Ou seja, ele é a continuidade do experimentador, do pensador. Fascinante descobrir que a vida agora não precisa de pensamento. Você não precisa de pensamento agora. Você responde ao momento presente, sem o pensamento. Que necessidade você tem do pensamento? A não ser o pensamento técnico para resolver um assunto prático, mas você faz uso daquilo e solta. No ego vivemos dando continuidade ao tempo, a esse tempo psicológico, porque precisamos de continuar sendo uma identidade presa a esse movimento de passado
Esse presente é só uma porta para o futuro, então ficamos entre o passado e o futuro, entre o passado e o futuro. Isso tudo é confusão, isso tudo é sofrimento, isso tudo está dentro dessa ilusão do eu. Ô, mestre, é impressionante como, né, nesse contato com o mestre, vai se dissipando, né, esse condicionamento tão forte. Eu recordo que era muito importante a história que eu fiz isso, que eu passei aquilo. Caraca, como é que eu não conseguia ver o quanto era só uma memória que eu ficava revivendo ela agora. Agora, que é a única realidade, eu trazia uma memória e era muito importante, uma história, isso e aquilo. Caraca, que escravidão! Mas é assim que o ego vive. O ego adora isso. Ele, sem isso, ele não existe. Ele precisa do passado. Mestre, gratidão aí por mais esse videocast, já deu nosso tempo mesmo. E para você que está assistindo, deixa o like, deixa o comentário. E no primeiro comentário fixado vai estar o link do grupo de informações sobre os encontros satsang com o mestre, onde existe um aprofundamento muito maior, né, dessa autoinvestigação, desse compartilhar de presença que o mestre traz, do que os vídeos. Os vídeos é só um aperitivo, a refeição, que é um satsang completo de final de semana, e principalmente os presenciais também. Então fica o convite, se faz sentido, se tem aí dentro algo que anseia por liberdade, por uma paz realmente que ultrapassa o entendimento, o convite está feito e essa graça está sendo revelada aqui na nossa frente. Mestre, gratidão aí, até a próxima. Na Índia eles têm uma expressão, eles chamam de Jivamukta, aquele que realizou isso em vida, que está vivendo em seu natural estado de ser, nesta união consciente com Deus, na linguagem de Joel Goldsmith, eu tenho chamado de consciência.